Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse ponto que é um ponto obscuro, né, dentro da história das Testemunhas de Jeová. Esse assunto não é falado, quase ninguém conhece. Eu explanei esse assunto em um capítulo do livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. É um assunto que é muito interessante e nós podemos entendê-lo, inclusive como trazendo grande prejuízo à vida de muitas pessoas na época. Tá? Eu quero falar um pouquinho hoje e mostrar para você que está estudando com as Testemunhas de Jeová. Isso aqui você deve perguntar para o seu ancião, para o seu instrutor, porque muitos deles nem sabem. Pessoal, é incrível, é incrível. Talvez você acredite assim, não, mas o pessoal que vem aqui dar estudo, eles sabem de tudo. Não. Inclusive, tudo o que eu falo está dentro do nosso site JW. Quando eu digo nosso, de vocês principalmente, né? E a gente utiliza aqui, a gente apresenta os dados, as provas. Então, tudo está no site. Não tem nada de apostasia. Sabe esse mito que eles criaram para vocês? Eles dizem assim, não, mas isso é apostasia. Não tem nada de apostasia. Basta colocar a cabeça para funcionar, pessoal. Poxa, se estamos trabalhando dentro do próprio site deles e eles estão dizendo que é apostasia, então a apostasia está provindo de onde? Imagine, por exemplo, que eu diga para você o seguinte, olha, existe esse poço aqui e você não pode beber água desse poço. Mas aí o que é que eu faço? Eu pego um balde, coloco aquela água no filtro e digo, agora você pode beber. De onde é a água? Do poço. Pois é, o grande poço que afunda a Torre de Vigia chama-se o site jw.org. E é ele que nós recorremos para que você veja que a água é extraída de lá. Tá? A gente não precisa fazer muita coisa. Simplesmente nós trazemos para você o contexto do assunto. Então, presta bastante atenção. Deixa eu aproveitar e falar para você também, se você não está inscrito aí, se inscreva, dê o seu like. Vamos lá, sem mais delongas, eu gostaria de começar trazendo para vocês aqui essa revista Sentinela, onde a Sociedade Torre de Vigia, ela abroga para si uma honestidade que ela mesma não tem. Então ela coloca aqui o seguinte, veja só que interessante, esse artigo, pode ser fiel a Deus, todavia ocultar os fatos? E aí nesta revista, ela diz o seguinte, o que resulta quando se deixa uma mentira passar incontestada? Não ajuda o silêncio a passar a mentira como sendo verdade? A ter mais liberdade para influenciar muitos? Talvez para o prejuízo sério deles? O que acontece quando deixa que má conduta e moralidade fiquem sem ser expostos e condenadas? Não é como encobrir uma infecção sem empenho para curá-la e impedir que se espalhe? Quando há pessoas em grande perigo de uma fonte que não suspeitam, ou quando desencaminhadas por aqueles que consideram ser seus amigos, será que é desamoroso adverti-las? Talvez prefiram não acreditar na advertência, podem até mesmo ressentir-se dela. Mas livra isso alguém da responsabilidade moral de tal advertência? Então eu gostaria de trabalhar aqui, primeiramente, 3 pontos com você nessa revista. Essa revista está no site jw.org, é a revista Sentinela de 15/7/74, página 419. Então você pode pesquisar depois, é muito simples. Muito bem, o que acontece aqui? Primeiro eles dizem que você tem que ter cuidado para que uma mentira não passe incontestada. Então esse é um dos motivos pelos quais nós estamos aqui todos os dias considerando as mentiras contadas pela organização. Nós estamos contestando. Por que a gente precisa contestar? Porque ela diz aqui que se ficar em silêncio, se ficar escondida, não é? Então vai trazer prejuízo para as pessoas. Então, para que não traga prejuízo, nós estamos expondo aqui todos os dias. E aí depois eles falam aqui, o que acontece quando deixa que má conduta e imoralidade fiquem sem serem expostas e condenados? A grande questão é assim, quando se trata de imoralidade,
muitos relacionam com a imoralidade voltada para o corpo humano, para o sexo. Mas imoralidade não é apenas isso, não. Imoralidade é, inclusive, omitir um assunto como esse daqueles que entram para a organização que não conhecem, como talvez seja o seu caso. Isso é imoral, porque você é pego no contrapé, sempre. Então, ele diz aqui que deixar essas coisas escondidas é como encobrir uma infecção sem empenho para curá-la. Ou seja, se a gente permitir que este assunto fique para trás, o que é que você vai ter? Você vai ter aí realmente uma infecção, né? Que não está tendo empenho nenhum para curá-la. Depois, eles dizem aqui o seguinte: quando há pessoas em grande perigo de uma fonte que não suspeitam. Quem é que suspeita, por exemplo, do corpo governante? Mas é uma fonte de perigo. Você que está recebendo estudo bíblico em casa, você talvez está encantado, achando que as testemunhas conhecem muito de Bíblia. Você não suspeita. E eu lhes digo que eles conhecem menos do que 0,7% da Bíblia. Ou seja, o que conhece melhor, conhece 0,7%. Portanto, não conhece nada. Ou seja, são textos isolados, separados, que eles pegam, e como tem aquele velho ditado, em terra de cego quem tem um olho é rei. Então as testemunhas, elas nadam de braçada diante do estudante. Eu me impressionei com isso também, perdão, eu me impressionei com isso também quando comecei a estudar com as testemunhas. É dessa maneira, você pensa que eles conhecem muito, então você não suspeita. Aí continua o texto dizendo, ou quando são desencaminhadas por aqueles que consideram ser seus amigos. Será que é desamoroso adverti-las? Talvez prefiram não acreditar na advertência. Veja que isso acontece com as testemunhas. Quando você passa a adverti-los que eles estão em perigo, né, que eles estão fazendo parte de um culto, de uma seita, eles preferem não acreditar na advertência. Até mesmo chegam a dizer que você está sendo usado pelo opositor, pelo inimigo de Deus. Eles até se ressentem dela. Mas será que isso livra a você e a mim da responsabilidade moral de dar tal advertência? Não, não nos livra. O fato deles se ressentirem não nos isenta da responsabilidade de termos que levar a verdade para essas pessoas. E aí depois eles dizem aqui que a nossa fidelidade a Deus vai fazer com que nós façamos isso mesmo. Então agora eu quero trazer para você a verdade sobre este assunto, assunto esse que você nem sequer conheceu. Vamos lá. A revista A Sentinela, essa daqui é de 1962, página 96, 1º de fevereiro. Olha só que interessante. Há alguma coisa na Bíblia contra se doar os olhos após a morte para serem transplantados numa pessoa viva? Essa pergunta é alguém dos Estados Unidos que faz. Veja só que interessante, em 1962, né? Em 1962. Olha só que interessante o que é que nós temos aqui. A questão de se colocar o corpo ou parte do corpo à disposição dos homens da ciência ou dos médicos após a morte para experiências científicas ou para transplantação em outros, não é vista com bons olhos por certos grupos religiosos. O primeiro ponto que eu gostaria que você notasse aqui é que eles, aqui na escrita, primeiro, atacam certos grupos religiosos, dizendo que estes certos grupos religiosos não veem com bons olhos os transplantes. Mas as testemunhas, o corpo governante, ele primeiro coloca a opinião pública contra certos grupos religiosos. E depois ele dá o parecer dele. Olha só o parecer. Entretanto, não parece haver nenhum princípio ou lei bíblica envolvida. É, portanto, algo que cada pessoa deve decidir por si mesma, se ela estiver satisfeita em sua própria mente e consciência que isto seja correta, a coisa correta a fazer, então poderá fazer tais arranjos, e ninguém deveria criticar, por assim dizer. Por outro lado, ninguém deveria ser criticado por se recusar a entrar em tal acordo.
Note então que uma opinião completamente sóbria, sensata e correta. Isso se deu no ano de 1962, não é? Agora, é interessante quando nós notamos aqui, eu quero destacar duas coisas para vocês. Primeiro que aqui eles dizem que é uma questão de consciência, ok? Então tá tudo certo. Aí depois aqui do lado, se você perceber bem, eles lançam alguns artigos em uma sentinela de 78, em uma sentinela de 93, em uma sentinela de 98 e em uma sentinela de 75, né? E aí eles colocam aqui o Veja Mais. Vamos dar uma olhadinha no Veja Mais para verificarmos o que é que eles fizeram. Tá aqui, ó. Então, são artigos que eles colocaram aqui para que você pudesse pesquisar. Agora tem uma coisa muito interessante. Veja que de todos esses artigos que eles colocaram aqui, eles omitiram o artigo principal. Exatamente. Que é essa sentinela aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou voltar aqui só para que você possa entender. Veja, para este assunto principal, eles colocaram esses artigos como referências e colocaram outros, né? Ou seja, você pode consultar algo sobre esse artigo, né, nessas revistas. Porém, eles esqueceram propositalmente dessa. Olha só, essa daqui é a Sentinela de 1968. E veja só que interessante, que a pergunta é exatamente a mesma. Olha só que eles não colocaram lá nas referências. Veja só, será que há alguma objeção bíblica a que se doe o corpo para uso na pesquisa médica ou que aceitem órgãos para transplantes de tal fonte? Perceba, é a mesma pergunta, porém nem entrou nas referências deles. Sabe por quê? 6 anos após eles darem uma opinião super sensata, uma opinião inteligente, uma opinião que realmente apela para a consciência da pessoa, em 1968, o poder dominante já daquele suposto corpo governante, ele já começa a se apresentar algo controlador na vida da pessoa. Então, note só essa revista, 1º de junho de 1968, nós estamos na página 349 e 350. Então, depois de fazer uma breve consideração, falarem sobre vários assuntos, eles dizem o seguinte: Deus permitiu que os humanos comessem carne animal e sustentassem suas vidas humanas por tirarem as vidas dos animais, embora não se lhes permitisse comer sangue. Será que isso incluía comer carne humana? Sustentar a vida de uma pessoa por meio do corpo ou parte do corpo de outro humano, vivo ou morto? Não. Isso é canibalismo, costume repugnante e todas as pessoas civilizadas. Jeová fez clara distinção entre a vida dos animais e a vida dos humanos, sendo a humanidade criada à imagem de Deus com suas qualidades. Essa distinção é evidente em suas palavras seguintes. Deus passou a mostrar que a vida do homem é sagrada e não deve ser tirada à vontade, como pode ser feito com os animais a serem usados qual alimento. Mostrar desrespeito à santidade da vida humana tornaria a pessoa passível de lhe ser tirada a sua própria vida. Talvez nessa altura do campeonato você está se perguntando, mas o que é que tem a ver comer carne de animais? O que é que tem a ver com canibalismo, transplante de órgãos? Presta atenção aqui para você analisar. Quando um órgão doente ou defeituoso, o modo usual à saúde ser restaurada é por receber substâncias nutritivas. O corpo utiliza o alimento ingerido para consertar ou curar o órgão, substituindo gradualmente as células. Quando os homens da ciência concluem que este processo normal não mais dará certo e sugerem a remoção do órgão e a substituição do mesmo, de forma direta, por um órgão de outro humano, isto é simplesmente um atalho. Aqueles que se submetem a tais operações vivem às custas da carne de outro humano. Isso é canibalesco. Não obstante, ao permitir que o homem comesse a carne animal, Jeová Deus não deu permissão para os humanos tentarem perpetuar a vida por receberem canibalescamente em seus corpos a carne humana, quer mastigada, quer na forma
de órgãos inteiros ou parte do corpo retirado de outros. Perceba então que é muito interessante agora, eles dizem que, 6 anos depois, eles dizem que é uma forma de canibalismo o transplante de órgãos. De modo que em 1968, agora a Organização das Testemunhas de Jeová, ela proíbe o transplante de órgãos diante de um argumento completamente esdrúxulo. Eu vou explicar para vocês por que o argumento é esdrúxulo. Primeiro, ela começa pesquisando, dizendo que Deus deu ordem para comer carne de animais, mas Deus não permitiu comer carne humana. Depois ela relaciona que receber transplante de outro humano seria a mesma coisa de comer carne humana. Aí eu pergunto para você, qual é o ser humano que você viu recebendo o transplante de um animal? Por exemplo, o olho do cidadão está ruim, ele recebe um olho de um porco, ou ele recebe um olho de uma vaca. O fígado dele está ruim, ele recebe o fígado de um boi. Onde que você viu isso? Perceba a insanidade do artigo. O artigo não tem nada de científico, simplesmente uma posição que Fred Francis pensou e resolveu colocar aí. De modo que não dá para você relacionar a carne animal para transplantes com a carne humana para transplantes. Não dá para você relacionar de maneira alguma que você receber um órgão transplantado seja a mesma coisa de você se alimentar daquele órgão, conforme eles disseram. Perceba que é completamente insana a colocação nessa revista. Essa aqui é a revista de 1/6 de 1968, revista 1º de junho de 68. E aí você diz assim, puxa vida, então quer dizer que até hoje as testemunhas de Jeová não podem mais ter nenhum tipo de transplante de órgãos? É isso? Aqui é que está o ponto. Agora, no ano de 1980, eles voltam para a sua posição de 62. Aqui cabe um parênteses para que nós possamos apelar para a direção de Deus nessa organização. Aqui cabe um parênteses. Em 62, uma opinião sóbria, inteligente. Em 68, uma opinião completamente fora de qualquer padrão científico e religioso. Ou seja, como eles dizem, existe uma nova luz. Então, em 68, a nova luz chegou. Agora, transplante era canibalesco. Não podia fazer transplante. Então, você imagine quantas pessoas, entre as testemunhas, perderam as suas vidas obedecendo essa norma. De 1968. Pensa bem junto comigo. Quantas pessoas desse universo perderam a vida? E aí eu faço uma pergunta para você. Quem é o responsável por essas pessoas terem perdido a vida? Bom, eles vão apelar para a sua própria fé. Mas quem é que deu a orientação se a orientação não estava na Bíblia? Porém, em 1980 acontece algo inusitado. Veja comigo. Que interessante. Essa aqui é a revista de 1º de setembro de 80. Tá? Então ela diz: deve a congregação tomar ação quando um cristão batizado aceita o transplante de um órgão humano, tal como a córnea ou um rim? Veja, córnea, que eles haviam explicado corretamente lá em 62. Agora, olha só. No que se refere ao transplante de tecido ou osso humano de um humano para o outro, é um caso de decisão conscienciosa de cada uma das testemunhas de Jeová. Alguns cristãos podem achar que aceitaram no seu corpo o tecido ou parte do corpo de outro humano é canibalesco. Veja, olha que interessante. Alguns cristãos podem achar que isso é canibalesco. Isso é mentira. Vejam como eles são desonestos. 12 anos depois, eles estão dizendo que alguns cristãos podem achar. Ninguém achava nada disso. Quem inventou isso foram eles. Ninguém achava nada disso. Em 62 estava tudo certo.
Mas agora a nova luz já traz de novo a velha luz. Agora é uma questão de consciência. E para não receberem a culpa, eles dizem que alguns cristãos acham isso. Note que desonestidade. Foi por isso que nós abrimos o nosso vídeo trazendo aquela revista sobre a desonestidade, né, religiosa. Eles continuam que esses alguns cristãos talvez afirmem que o material humano transplantado se destina a se tornar parte do corpo do receptor para mantê-lo vivo e funcionando. Talvez não vejam nisso nenhuma diferença fundamental de consumir carne pela boca. Veja, não é nada disso. Isso aqui foram eles que escreveram. Agora, por que eles não foram honestos, por exemplo, e disseram, olha, em 68 nós dissemos tudo isso. Falamos esse monte de besteira. Não foram alguns cristãos, foram eles. E eles continuam. Tais sentimentos podem surgir em vista da consideração de que Deus não fez nenhuma provisão específica para o homem comer a carne de seu semelhante quando providenciou que os homens comessem a carne de animais que tivessem sido sangrados, eliminando-se do seu sangue sustentador de vida. Pode ser que também tomem em consideração a maneira em que as pessoas nos tempos bíblicos consideravam a questão de se sustentar por ingerir carne humana. Por exemplo, veja os relatos. Aí eles dão alguns textos bíblicos. Aí depois vão falar de Jesus, tal, né? Agora, olhe só que interessante. Outros cristãos sinceros hoje em dia talvez achem que a Bíblia não exclui definitivamente os transplantes clínicos de órgãos humanos. Olha só que interessante. Então, eles deram uma posição, disseram que isso são alguns cristãos que pensavam, e agora eles estão trazendo aqui a seguinte ideia, que outros cristãos sinceros não pensam como aquele primeiro grupo que eles citaram, que no caso eram eles próprios. E esses cristãos sinceros não acreditam que haja nenhum tipo de problema em fazer o transplante. De modo que, para que nós não percamos muito tempo, eles dizem assim, embora a Bíblia proíba especificamente a ingestão de sangue, não há nenhuma ordem bíblica que proíba especificamente receber outros tecidos humanos. Por este motivo, cada um que se confronta com uma decisão sobre este assunto deve examinar essa questão com cuidado e oração, decidindo então conscienciosamente o que ele ou ela pode ou não pode fazer perante Deus. É um assunto de decisão pessoal. Olha que interessante, aqui agora, em 1980, eles voltam para a posição de 1962. Porém, conforme eu citei, quantas pessoas morreram de 1968 até 1980? Quantas pessoas morreram? Isso aqui, gente, é o que a gente precisa começar a entender. Às vezes tem pessoas que se tornaram testemunhas de Jeová há pouco tempo. E eles dizem, olha, está perseguindo a gente, tal, não sei o quê. Não tem perseguição nenhuma. Existe apenas a exposição dos fatos de modo verdadeiro, com padrão, com tudo bonitinho, tá? E você não precisa ficar nervoso por isso. Vá pesquisar dentro das suas próprias publicações. A pergunta que fica sem querer calar é, Jeová orientou a sentinela de 62 ou ele orientou a de 68? E depois voltou e orientou a de 80, que era igual a de 62? Essa é uma pergunta que não quer calar. Uma outra pergunta que não quer calar. Jeová errou em 62 ou Jeová errou em 68, depois se arrependeu e voltou a acertar em 80? Aí você que é testemunha de Jeová pensa, pesquisa e tira a sua própria conclusão. Esse assunto ele é abordado profundamente no livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Nós temos aqui o capítulo Transplantes de Órgãos. A quem cabe a culpa? Aqui você vai ver todas as referências, todos os assuntos acerca deste famigerado tema que a Sociedade Torre de Vigia esconde na sua história. Talvez você esteja dizendo, puxa, eu não sabia disso. Que coisa, fui testemunha de Jeová há 10 anos e não sabia.
Pois é, irmão. É desse jeito. Tem muita coisa que você não sabe. Como dizia Shakespeare, entre o céu e a terra existe muito mais mistérios do que julga a nossa vã filosofia. Portanto, para você que entrou na Organização das Testemunhas de Jeová, nos últimos 20 anos, existe muito mais mistérios do que julga o seu vã conhecimento, o seu vão conhecimento que você acha que tem. Então, tá aqui. Você pode pesquisar tudo isso dentro do próprio site. Você pode entrar, pegar as revistas que eu citei e você vai analisar junto com o seu instrutor, vai analisar junto com o ancião. E a pergunta que você tem que fazer para ele é: Jeová errou em 62 ou Jeová errou em 68 e depois acertou em 80? Aí é uma coisa que ele vai ter que responder. Bom, eu acredito que esse vídeo foi de grande elucidação dos fatos, né? E você que é testemunha, não fique nervoso. Vá pesquisar. Eu ainda recomendo que o melhor caminho é você se render a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Né? Conforme nos diz a Bíblia, a nossa luta não é contra os seres humanos, não é contra você. É contra as forças que estão batalhando para te levar cativo. Então, a Bíblia diz que nós precisamos trazer todo o pensamento cativo ao Cristo, derrubando as fortalezas. Tá legal? As fortalezas são exatamente essas inverdades que o corpo governante esconde de todos vocês.